Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você assistir em outro horário, estamos iniciando nossas lives de quinta-feira de manhã, onde vamos conversar a respeito de temas importantes para a saúde física, para a saúde emocional. Bem-vindo, o pessoal está chegando. Muito bom, Pri Lozano está aqui, Eliana, Andressa, Jonita, Andréia, tudo bem? Bem-vindos a todos. Vamos, se você achar interessante, compartilhar essa live para mais pessoas que possam estar aqui, participar, assistir, trazer suas dúvidas. Vamos falar sempre sobre temas de saúde e qualidade de vida. O tema de hoje é amor próprio. É um tema que traz um pouco de confusão, às vezes muita confusão, muitos pensamentos a respeito que não são, vamos dizer assim, os ideais, os saudáveis, e a gente sempre vai buscar dentro das possibilidades do entendimento através da psicologia, através da sistêmica, trazer essas dinâmicas de saúde e qualidade de vida. O pessoal continua entrando aqui. A Roberta entra aí, Karen, Maura Porto, muito bom, Tânia, olá para vocês, Vamos começar o dia aí com algumas reflexões, Amor próprio. Se você quiser ir colocando aqui de onde que você fala e qual é a sua ideia sobre amor próprio. Você acha que o seu amor próprio está em dia? Você sente amor por si próprio? E o que é amor próprio, Tem a ver com o que o amor próprio? Um conceito que se colocam por aí muito é que dizer que, amor próprio, primeiro você tem que amar os outros, amor próprio fala muito de si, é egoísmo, tem a ver com questões que não são legais e tal, Então, como se fosse proibido a gente trabalhar essa questão do amor próprio, como se fosse algo correlacionado com o egoísmo, correlacionado com algo que não deveria ser feito, Primeiro a gente tem que olhar para os outros, para o mundo, as pessoas precisam de tantas coisas, Será que é isso mesmo? O que você pensa a respeito? E coloque aqui de onde que você fala, a Ria entrou aí, a Cida também, bom dia. Vamos lá, o que vocês têm como ideia de amor próprio? E como é que a gente conseguiria, Vamos refletir hoje a respeito disso. O amor próprio, ele diz respeito a uma atitude, uma postura, e tudo na vida, quando a gente começa a ter reflexões, quando a gente começa a se conhecer, a gente pode perceber que a postura perante as coisas é o principal. Não é aquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente imagina, que nós dizemos que sabemos ou não sabemos, é a postura perante a vida. O amor próprio é uma questão fundamental e também tem a ver com tudo isso aqui. Olha, a Andressa entrando, bom dia, Karen, a Cris, muito bem, W Casagrande entrou, bem-vindas. Bom, vamos começar, Eu acho que esse tema, o tema principalmente do amor, é o tema talvez que mais traz reflexões, que mais traz tanto alegrias quanto dor e sofrimento, o amor. E quando eu trouxer alguma ideia aqui, eu vou colocar que são reflexões minhas também, mas sempre baseadas em algo que traz um estudo prévio, um estudo ou dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, dentro da visão do desenvolvimento humano, dentro da visão do autoconhecimento, da sistêmica, Então, embasado em tudo isso, buscando descobrir o que é saudável, não é o que eu acho que é bom, o que as pessoas dizem, porque a gente vê no mundo hoje muitas teorias, temos aí muitos conhecimentos a respeito de filosofia, a respeito de religiões, a respeito de técnicas, próprias escolas, abordagens na psicologia, e muitas vezes o que a gente vê são opiniões ou são conceitos que às vezes são diametralmente opostos uns aos outros. Então, como é que pode ser uma coisa que fala A e a outra que fala o contrário de A ser verdadeira? Uma das duas
deve ter, ou talvez até as duas mesmo, algum conceito que não esteja baseado no saudável. Então, o que eu procurar trazer aqui sempre será algo baseado num campo de estudo, de autoconhecimento. Aqui, vamos ver o que estão falando aqui. O pensamento era exatamente esse, priorizar o outro em relação a todo tipo de relação. Priorizar sempre o outro, mas não tem que se priorizar o outro? Bom, vamos lá, né? Vamos conversar sobre isso. Hoje a maturidade me fez mudar essa visão, me priorizando mais. Mas ainda mais o outro? É uma pergunta, tá? Não sei, mas obrigado pela opinião. A Eliana colocando que amor próprio tem a ver com se cuidar, procurar estar centrado naquilo que é saudável e te faz bem, evitar buscar respostas no outro. E se cuidar, então, é o autocuidado. Quem se ama, se cuida. Tem aquela música que fala, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Está falando em relação ao outro, uma relação afetiva. Mas quando você gosta de você, você se cuida. Quer dizer, então, que se eu não me cuidar, se eu não cuidar da minha saúde física, da minha saúde emocional, dos meus relacionamentos, será que então é uma falta de amor próprio também? O que vocês acham? Primeiro você se ama, depois você ama o próximo. Ângela Maria Pedroso. Isso muitas pessoas falam, mas será que é assim mesmo? Será que a gente consegue fazer isso? Será que quando você vê assim, não, mas aqui tem meu pai, minha mãe, e às vezes já estão ficando idosos, aí tem meus filhos, o meu companheiro, minha companheira, nossa, eles são tudo para mim, muito importantes. Então quer dizer que tem que deixar de ser importante? Quer dizer isso? Não, né? Não, com certeza não. Agora, um dos conceitos, né, a Eliana falou do autocuidado, do cuidar. Tudo que nós gostamos, nós precisamos cuidar, porque nada é definitivo, né? O relacionamento, se você não cuidar do teu relacionamento, ele vai durar por si só? Por quê? Não é? Então, às vezes a gente acaba no início de uma relação, a gente cuida de algumas maneiras. Você entra num relacionamento, você procura dar tudo que o outro quer. Você procura ser uma pessoa que vai atrair o amor, a paixão, a atenção do outro. E depois, com o tempo, o que acaba acontecendo, né? Aí eu acabo usando os meus canais de preferência e não do outro, né? Então, numa relação, começa sempre assim, né? Eu trago a máscara e depois, com o tempo, a sombra, que são conceitos do Jung, eles vão se mostrando, né? E o auto-amor, o amor por si, né, tem a ver com isso. Tem a ver com o que mais? Aceitação. Você se aceita? Se você não se aceitar do jeito que você é, você acha que você consegue gostar de você mesmo? Se você não aceita uma pessoa, se você é contrário a tudo que a pessoa faz, as opiniões, as ideias, a maneira dela agir, a maneira dela se portar, né, os conceitos que a pessoa tem, você consegue se relacionar com essa pessoa? Muitas vezes são pessoas até do nosso círculo, são pessoas próximas, porém a gente, com tantas diferenças, com tantas críticas e julgamentos, será possível amar uma pessoa assim? E se você se criticar dessa maneira também, se você não se aceitar, não aceitar suas escolhas, suas decisões, os seus erros, você consegue amar a si próprio? Ou você vai ser um juiz negativo de si próprio? Ei, Marcos Ruas, bom dia, bem-vindo, o pessoal continua entrando, vamos compartilhar aqui. Clicar aqui no aviãozinho, transmitir. Depois dessa live vai ficar, todas essas lives de quinta-feira de manhã, às 7 horas, vão trazer temas de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. Vocês podem até sugerir também temas de interesse, o que vocês gostariam que a gente conversasse, refletisse por aqui, né? O tema de hoje é amor próprio. Essa live vai ficar salva. Ela vai ficar salva no Instagram, depois eu devo subir ela no canal do YouTube também, onde tem vários vídeos. O Instagram acaba ficando solto, né? Depois você não consegue mais quase que acessar ali na linha do tempo, tá? Porém, é importante depois compartilhar isso aí se você acha que é um tema de relevância. Bom, o amor próprio também tem a ver com muitas questões da nossa história de vida, né? O que na infância você lembra que ouviu? Como é que era a sua relação com seus cuidadores, geralmente os pais ou a família de origem, né? Você recebeu o que da sua família, não é? Então a gente não coloca aqui também para criticar negativamente, porque por vezes, né, a gente teve uma criação muito rígida, aconteceram traumas na nossa infância, você desenvolveu medo, culpas por não fazer o que os outros esperavam,
ou culpa por pensar talvez em si e ser chamado de egoísta? O que você ouvia na sua infância, né? Então, muitas das questões relacionadas a poder ou não poder se amar, ter o afeto por si mesmo, né? Ter o respeito por si próprio, tem a ver com questões da infância, com questões do que nós passamos, quais experiências de vida você teve dos seus pais, dos seus cuidadores. Você ouviu palavras positivas, palavras negativas, né? Você foi julgado, criticado, ou foi aceito dentro das suas dificuldades e ajudado a crescer? Como é que foi? O que mais você ouvia? Se você quiser colocar aqui, você lembra o que você sentia na sua infância, quando você foi crescendo? Foram palavras de aprovação ou de desaprovação? Você sentia que precisava corresponder a algo que era esperado de você? E se você não fizesse isso, você poderia se sentir culpado, ou se sentiu, ou talvez se sinta até hoje. Como foi essa questão na sua infância? E também da família, né? Porque muitas vezes nós tivemos na nossa família questões difíceis, dificuldades, na própria história da família, familiares que migraram de um lugar para outro, que tiveram traumas, tiveram perdas, não é? Então, pessoas que vieram de situações muitas vezes de guerra, muitas vezes situações tão difíceis, tiveram que fugir do seu lugar, não conseguiram se sentir bem na sua vida. Então, isso também são questões, a gente já conhece hoje campos de estudo de conhecimento que falam a respeito disso, como a própria epigenética, a psicologia, que nós podemos herdar, podemos e herdamos, né? Essas histórias de vida, esses traumas. A gente fala que são traumas transgeracionais, porque muitas vezes não fomos nós que passamos por isso. Muitas vezes você teve uma criação amorosa dentro do possível, né? Porque assim, nós sabemos que os pais não são perfeitos, né? Nós sabemos que nossos pais, embora muitas vezes nós coloquemos eles como ou deuses ou demônios, né? Então nossos pais são tudo, fizeram tudo, ou então eles foram muito ruins. Então esses extremos acontecem muitas vezes, né? Esses julgamentos, essas críticas. Mas pais não são nenhuma coisa nem outra. Pais não são deuses do Olimpo, perfeitos, maravilhosos, mas também não são demônios. Ah, mas os meus foram. Minha mãe foi narcisista, meu pai foi não sei o que lá, abusador. Bom, tudo bem, cada um tem a sua história e pode ter sido uma história muito difícil, né? Porém, pode ter certeza que isso é uma repetição, né? Muitas vezes nós sabemos que nós só podemos dar aquilo que nós recebemos, não é? Aqui a Eliana colocando, meus pais eram muito críticos, lembro de crítica e não de incentivo ou de elogio. Obrigado, Eliana, por compartilhar isso, realmente, não é? Se você recebeu muitas críticas e poucos incentivos ou elogios, o que pode acontecer com alguém que passa por uma situação assim, né? Somente críticas, julgamentos e não elogios, não incentivos. Muitas vezes nós podemos nos sentir de diversas maneiras. Uma delas não, eu tenho que mostrar que não é assim, que eu sou uma pessoa de valor, eu vou fazer tudo o que eles esperam, e muitas vezes eu saio de mim para dar para o outro aquilo que ele espera e não é meu, né? Muitas vezes isso gera também uma questão de uma autoimagem muito baixa, de uma autoestima, de uma autoconfiança, né? Fraca, baixa. Isso vai fazer com que eu projete, inclusive, em outras pessoas, né? Já que com meus pais, que foram os referenciais de vida, os pais são referenciais de vida quando a gente é pequeno, né? E se a gente não conseguiu ser valorizado, se sentir valorizado por eles, incentivado, muitas vezes a gente se sente culpado, se sente em dívida e vai precisar mostrar, às vezes nem mais para eles, mas para todos, para os nossos relacionamentos, no nosso trabalho, que a gente tem esse valor sim, e aí a gente passa sempre a se avaliar pelo olhar do outro. Então isso é algo que também acontece, né? Minando muitas vezes a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, né? E tudo isso é tão importante, né? Se a gente fala assim, a gente sempre fala em autoestima, não é? Autoestima, autoconfiança. A gente fala em autoconhecimento. Por que não pode falar em autoamor? Não, mas aí não pode. Autoamor não. Autoamor é egoísmo, imagina, eu não sou egoísta. Então primeiro o outro, tudo pro outro. É uma reflexão. Será que isso deveria ser desta maneira?
A Eliana colocando que hoje eu compreendo alguns dos motivos deles serem assim, provavelmente, né? Sim, a gente pode entender, não é justificar, né? A gente não deve justificar ou tirar, né, a responsabilidade da postura do outro. Foi feito, já aconteceu sim. Então eu vou ficar julgando, eu vou ficar criticando, a culpa é deles. A gente deve tomar muito cuidado, né, porque isso já leva para um outro campo de relacionamento que a gente chama de triângulo dramático de Karpman. Triângulo dramático. Triângulo dramático é uma figura relacional, é um campo de relações em que você se coloca ou como vítima. Então eles fizeram isso por causa deles, por causa daquilo, por causa do governo. Então eu sempre estou de vítima, o outro é o culpado ou o agressor, e a vítima, por não ter poder, por não ter possibilidade, capacidade de fazer algo, ela precisa de um salvador. E a gente sempre fica rodando entre esses três papéis, que são papéis muito fracos, infantis, e que não levam à felicidade e harmonia nos relacionamentos. Se eu me coloco sempre como vítima, ou sempre como salvador, ou sempre como acusador, e vou revezando esses papéis, às vezes eu tenho preferência por um deles, a minha dificuldade vai ser grande em ter relações saudáveis, porque essas relações sempre são infantis. Sandra Lino dizendo aqui, eu lembro muito dos meus pais me comparando às filhas dos vizinhos. Pois é, né? E quantas vezes isso não acontece, né? Os pais nos criticarem, nos julgarem, compararem com outras crianças ou com outras famílias. Será que eles fazem isso por mal? Ou será que eles fizeram isso com qual intenção, não é? Será que foi para nos colocar para baixo? Será que foi para nos incentivar? Eu conheço pessoas que falam assim, não, nossa, meus pais nunca me falaram nada positivo e tal, e diziam que era assim, para eu aprender com as dificuldades da vida, que a vida ia ser difícil, então isso era para me levantar. Eu falo, mas que estranho isso, né? Pois é, mas é normal. Normal para aquele sistema familiar. Naquela família era assim que os relacionamentos aconteciam, né? Então a gente sabe que cada família está dentro do seu normal, daquilo que conhece, daquilo que pode fazer de melhor. Nem sempre isso significa que é saudável, tá? Saudável, a gente vai colocar aqui, existe uma maneira, que é sempre seguir as leis naturais, né? Sempre seguir as leis da natureza. Aí, assim, a gente pode dizer que alguma coisa é saudável. Deixa eu ver aqui o que mais, o pessoal continua entrando. Mônica Oliveira, minha mãe nos colocava para falar com o pai, para parar de beber. Essa é uma situação difícil, né? O que isso pode gerar numa criança? Colocar a criança, né, colocar os filhos como responsáveis ou para conseguir algo, né? Será que um filho consegue isso? E se o filho não conseguir, que é muito, muito mais provável que um adulto que tem um problema de dependência ou de abuso, não vai parar porque alguém pediu, nem porque o filho pediu, nem porque a esposa, ou a companheira, os pais pediram, ele vai estar nessa situação e se manter nessa situação porque é uma situação chamada dependência, né? E quando nós somos dependentes de alguma coisa, isso já mostra, né, pelo conhecimento da sistêmica, da psicossomática, do estudo dos traços de caráter, né, de Reich, a gente já sabe que é uma situação de dependência, é uma situação que espelha, que reflete uma fase da vida quando nós éramos dependentes, é uma fase da infância bem precoce, desde que nós nascemos até cerca de 1 a 2 anos de idade. Então nessa fase nós somos dependentes, né? E se alguma dinâmica nessa fase ficou ali carente, ficou pendente, nós vamos crescer e desenvolver outros campos de dependência. Pode ser dependência de bebida, dependência de droga, dependência emocional, dependência financeira, né? Então, uma criança que tem que ir lá e será responsável para o pai parar de beber, para o pai sair da dependência, é uma situação muito difícil, que pode gerar, sim, muitos traumas, né? E essa criança não vai conseguir, ela vai se sentir culpada, e porque não conseguiu fazer o que a mãe pediu, porque não conseguiu ajudar o pai, ou salvar o pai, né? E todas essas questões elas vão se repercutindo, refletindo e se estendendo para a vida adulta, para os relacionamentos. Não conseguiu salvar o pai, mas vai ter que salvar alguém, então já vem sendo um filho que vem numa função que nós chamamos de função parental, né? O filho que vem para cuidar dos pais, né? Para cuidar dos pais. E aí, muitas vezes, pela vida fora, vai continuar desempenhando esse papel,
Inclusive, quando os pais envelhecerem, vai ter que ser aquele que cuida dos pais como se fosse pai ou mãe dos seus pais, e vai querer cuidar do companheiro, da companheira, dos filhos, de uma maneira, né, dos colegas de trabalho, dos amigos. É aquela pessoa que, por ter sido um filho parental, por ter havido uma grande expectativa, ela acaba continuando nesse papel de salvador, exatamente, dentro do triângulo dramático. Eu sou responsável, se eu não conseguir fazer o outro mudar, isso vai me trazer culpa, isso vai trazer problemas, né? Isso traz um aumento ainda da baixa da autoestima, né? Isso se estuda muito na psicologia. Teve um artigo que saiu no Psychology Today, que é um dos principais veículos, né, de pesquisas científicas na psicologia, Dr. David Sack. Ele fez um artigo assim: Are you addicted to unhappiness? É um artigo já um pouco antigo, tem quase 8 anos, mas você é viciado na infelicidade? Né? É uma pergunta assim, uma pergunta pesada essa, né? Será que nós somos viciados na infelicidade? Será que nosso comportamento, nossas características, nossas crenças pessoais fazem com que a gente muitas vezes foque inconscientemente em padrões de infelicidade? Né? Nós somos viciados em infelicidade, somos viciados no sofrimento? É difícil falar sobre isso. Será que isso existe? Existe. Existe por várias razões, né? Por várias razões. Então lembra que eu falei sempre do caminho natural, o caminho saudável? Eu vou colocar o que é esse caminho saudável, né? Como é que a gente pode buscar sair desses padrões de crenças que assim, eu não posso, eu não mereço, isso não é para mim, eu não sou capaz, não é? Em relação ao amor, você é capaz de ser amado por alguém? Será que alguém vai te amar pelas suas próprias características? E se a pessoa fala assim, não, eu acho que é muito difícil, o amor é algo muito difícil, isso não é para mim, as pessoas estão muito preocupadas com isso ou com aquilo, enfim, sempre que eu dou uma justificativa para dificuldade nos relacionamentos, me colocando como alguém que não vai conseguir passar por essa situação, geralmente é porque eu mesmo não consigo amar a mim próprio, né? Não consigo passar por essa questão do auto-amor, do amor próprio, né? Então eu espero isso de outra pessoa, tá? Então eu espero que o outro me dê aquilo que eu não senti, que eu não recebi, que eu não percebi quando eu era, muitas vezes, criança, né? Na minha infância, e por vezes eu nem lembro disso. Né? Alguns de vocês falaram que meus pais faziam isso, meus pais me comparavam, meus pais me criticavam, nunca falavam incentivos, falavam muito mais críticas. Isso deixa marca nas crianças? Sim. Tá? Então muitas vezes estou ali, né? A minha criança interior, a minha criança está sentiu ali, né? Quando eu era criança, eu senti essas dificuldades, eu senti essa falta, eu senti, né? Então tá aqui, eu vou até mostrar com os representantes das constelações, a gente usa os representantes, os bonequinhos, né? Quando eu vou fazer uma constelação individual e eu vou trabalhar esse campo, né? Procurar descobrir o que a pessoa traz de si, que vai muito além do que ela fala. Então às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um problema, mas eu sinto isso, é aquilo, tal. Então muitas vezes a gente que já tem uma experiência no atendimento, né, na psicologia, na medicina, na constelação, a gente ouve o que a pessoa fala, mas muitas vezes não por mal, a gente não acredita. Né? Por quê? Porque a linguagem corporal, ela mostra outra coisa. A pessoa fala uma coisa e a linguagem, a postura, né, as palavras, aquilo que escapa, né, os atos falhos, que o Freud falava em atos falhos, ela vai mostrar que é algo muito diferente. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer uma constelação, eu já percebo, a pessoa entra, né, ou até mesmo online, né, eu observo a feição, ou quando a pessoa entra, eu observo a postura, observo o corpo da pessoa, a conformação para ver os traços de caráter, a gente já nota, já sabe de antemão as dinâmicas que a pessoa traz. E aí eu vou trabalhar o tema, geralmente quando é uma questão relacionada ao amor próprio, autoestima, crenças pessoais limitantes, muitas vezes eu coloco assim, então escolhe aqui quem vai representar você. Tá vendo que aqui tem uma adulta e aqui tem uma criança, né? E muitas vezes, eu diria assim, que mais do que 50% das vezes, talvez bem mais, a pessoa escolhe para representar, um adulto, né, que vem constelar, escolhe para representar a si próprio a criança. E tá perfeito, é exatamente isso. Por quê? Porque essa é a criança interior que está ferida, machucada, traumatizada e não consegue se amar.
Por quê? Porque sente culpa, porque sente raiva, porque tem crenças muito limitantes, muito pesadas a respeito de si própria, e aí a gente começa a trabalhar com a criança, muitas vezes. Às vezes a pessoa fala, não, né? Ela pensa assim, não, mas eu não posso escolher a criança, eu já sou adulto, escolhe o adulto. Mas no fundo, com a emoção da criança, né? Com a emoção daquela criança ferida, traumatizada, e eu sei, não tem problema, ela pode colocar lá o adulto, mas as dinâmicas infantis, as dinâmicas de falta de amor próprio, elas vão aparecer no posicionamento, no relacionamento com os outros elementos ali no campo sistêmico, né? E a gente já vai entender que tem essas dinâmicas de baixa de amor próprio, de falta de autocuidado, e na constelação ali, na dinâmica, na relação, a gente vai mostrando isso, né, de uma maneira tranquila, de uma maneira, através muito mais de perguntas do que de colocações, né? A gente fala, você não está vendo isso? Não, a gente fala assim, o que você está vendo aqui? Né? Aí eu coloco um relacionamento, vou colocar o meu relacionamento, não, né, os meus pais, eles olhavam sim para mim, estão aqui os pais, né? Então aí coloca os pais, um aqui, o outro ali, aí o representante se coloca no meio dos pais. Não, os pais estavam muito preocupados comigo, olha lá, né? Vocês estão vendo como eu estou aqui bem no meio deles? Aí a pessoa imagina que por estar ali no meio dos pais, é porque os pais cuidavam, porque os pais queriam proteger, mas no fundo, talvez, provavelmente, o que esses pais esperavam desse filho ou dessa filha? Que ela unisse esse casal. Né? E ela estava ali como uma filha parental para segura daqui, dali. Por quê? Porque se eu não tivesse aqui, o que iria acontecer? Iria se ver o vazio na relação desses pais, ou esses pais cada um indo para um caminho. Então o filho vem ali para segurar esse casal, né? Para manter os pais por perto, e muitas vezes às custas da sua própria saúde. Então é um filho que começa a adoecer, fica doente, tem muitos problemas, e aí o que acontece com os pais? Eles têm que ficar aqui pertinho, olhando, cuidando. Então é um filho que se coloca nessa posição, nessa postura, e assim vai pela vida fora. Enquanto não tiver o autoconhecimento, a percepção de suas dinâmicas, vai continuar repetindo em todas as relações essas posições muito difíceis, né? Que trazem sofrimento, que não trazem uma possibilidade de relacionamentos saudáveis. Tá? Aqui a Eliana colocou aqui, me vi copiando o comportamento dos meus pais, sendo muito crítica também em relação aos outros. Sim, claro, né? Na busca do autoconhecimento aprendi que posso fazer diferente e tenho mudado. Exato, esse caminho, a Eliana é uma buscadora, né? Tá aí, sempre faz cursos, estuda muito, né? E está aprendendo, como eu, como todos nós, estamos aprendendo que a gente pode sempre fazer algo um pouquinho diferente da nossa família, o que na sistêmica a gente chama de má consciência, porque se eu faço igualzinho ao que meus pais fizeram, se eu faço igualzinho ao padrão da minha família, então na minha família todo mundo tem dificuldade financeira, então eu vou conseguir ser próspero? Toda a minha família tem relacionamentos difíceis, com sofrimento, será que eu vou conseguir me relacionar saudavelmente com alguém? Na minha família eu vejo que valorizavam os outros, que todos se depreciavam na minha família. Será que eu vou conseguir ter autoamor, autoestima, autoconfiança? Ou vou repetir o padrão? É muito mais comum que por questões sistêmicas, inclusive por necessidade de pertencer, eu acabe repetindo o padrão da minha família. Então, se na minha família as pessoas têm uma baixa autoestima ou valorizam mais os outros do que a si próprios, a tendência é que eu vá repetir esse padrão, né? Essa dificuldade aqui. Alex Moraes, bom dia, chegando por aí, bem-vindo. E a gente, tendendo nessa repetição de padrão, a gente vai acabar passando por dificuldades tais quais eles também passaram, né? Então, quando eu quero sair desse padrão, muitas vezes vem a culpa, não é? Vem a culpa. Se eu quero mudar o padrão da minha família, está esquentando aqui, tá frio, né? Mas aqui já está esquentando, a gente fica falando muito, esquenta. Então, quando eu quero sair um padrão diferente da minha família, muitas vezes eu sinto culpa por fazer diferente, por não seguir, e sinto medo da questão do pertencimento. Será que se eu fizer diferente, eu vou continuar me sentindo pertencente a esse sistema? Porque eu estou fazendo muito diferente deles, né? Então, de repente, tem muita baixa autoestima, as pessoas não se cuidam, as pessoas criticam, né? E eu quero ser diferente. Não é que eu quero ser melhor. Eu não posso julgar e criticar e falar que eu vou ser melhor que a minha família, mas eu quero
ser um pouco diferente, com respeito, né? Quando eu tenho essa permissão e eu não vou perder o pertencimento, mas às vezes eu me sinto excluído por fazer diferente. O Hellinger chamava isso de má consciência. Má porque ela é ruim? Não. Má porque ela é difícil, né? Mas eu viver na má consciência, eu poder fazer diferente do meu sistema familiar, me traz uma oportunidade de crescimento. E é para isso, inclusive, uma das funções dos relacionamentos afetivos, do casamento, é a gente poder seguir esse padrão. Então eu trago o melhor do meu sistema familiar, o que não for saudável eu deixo. O meu companheiro, minha companheira, traz o melhor do sistema familiar dele ou dela, e o que não for saudável, deixa com eles, não tem problema. E juntos a gente pode fazer um padrão um pouco diferente e passar isso adiante para os nossos filhos, né? Quando a gente tem filhos, ou para os projetos de vida, fazer algo diferente na vida também, para aqueles que não tiveram filhos sem problema algum, né? Mas aí a gente fica nesse padrão da má consciência, porque ela é difícil ficar com uma consciência pesada em fazer diferente, ou então a escolha fica na boa consciência, consciência leve. Olha, tudo bem, eu sei que eu estou me dando mal, eu estou sofrendo, porém eu estou fazendo igualzinho a minha família, então eu fico na boa consciência. Não é porque ela é boa, é porque ela é uma consciência leve por eu não estar desafiando os padrões da minha família. Minha família acha que tem que ser assim, mas eu não gosto. E agora, faz o quê? Aí você vai escolher. Ou você vai sentir a culpa. Sempre o adulto não tem como ser inocente. Isso é uma coisa que nós já sabemos. Não tem como eu quero ser inocente. Inocente é a criança. O adulto sempre faz escolhas. Eu posso fazer uma escolha infantil ou uma escolha adulta. E eu vou sentir a culpa infantil ou a culpa adulta. Se eu for no caminho da culpa infantil, eu vou fazer tudo aquilo que se espera de mim, os outros esperam de mim, né? Mas eu vou ter a culpa do quê? De não seguir o meu caminho adulto. E se eu seguir o caminho adulto e fizer diferente do meu sistema, por vezes eu vou sentir a culpa adulta, que é estar sendo julgado, criticado e poder até correr o risco da família me excluir, me julgar, né? Então, trabalhar com essa questão da culpa é importante, não tem como eu ser inocente e infantil, tá? Deixa eu ver aqui o que colocou a Sandra Lino, colocou aqui. Procuro não repetir os erros que meus pais cometeram, porém não sou perfeita, mas além de praticar autoconhecimento, procuro mostrar para minhas filhas que cada uma tem o seu valor que é único. Exatamente, ok. Agora, os pais cometeram erros? Sim. Nós também não cometemos erros? Com certeza. Os pais cometeram erros, nós cometemos erros, nossos filhos também vão cometer erros, né? E a gente poder olhar para isso, né, com um olhar de amor, não com um olhar de julgamento pesado, de crítica destrutiva, mas sim, eu errei, ok. Isso significa que está tudo perdido, tudo acabado? Não, a autoaceitação faz parte, inclusive aceitar os erros de vida, as escolhas que não foram positivas ou saudáveis que eu fiz na minha vida, porém, eu vou olhar para isso e vou aprender. O papel da experiência de vida deve ser de trazer aprendizado, para que esse aprendizado a respeito das experiências se transforme em sabedoria, e essa sabedoria que vai nos mover na vida de uma maneira daqui para frente um pouco mais saudável, né? Passar isso para os filhos é tirar esse peso deles e falar, olha, nós erramos, vocês também vão errar, porém, vai e não erre mais, não é uma frase que Jesus falou, vai e não peque mais, ou seja, não erre, né? Num sentido do pecado, assim, de fazer escolhas que não são saudáveis. Vamos lá, vamos seguir em frente, mas eu vou repetir o erro, provavelmente. Provavelmente, mesmo sabendo tudo isso, a gente ainda vai repetir esse erro por muitas vezes, né? Mas aí, cada vez com um pouquinho mais de consciência para que a gente possa mudar. Quando eu falo isso, eu lembro muito daquele filme O Feitiço do Tempo. Não sei se vocês já viram, fica aí uma dica de filme também, é um filme que eu gosto muito, já vi algumas vezes. Outro dia até falei pro meu filho, vamos assistir esse filme. Ah, mas esse filme é muito antigo. É antigo, tem quase, acho que 30 anos, né, com Bill Murray e Andy McDowell. Feitiço do Tempo, fica aí a dica de filme, que é uma metáfora de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? De poder errar, de não ter nem consciência do que se está fazendo, e com o tempo e com as experiências a gente vai aprendendo a respeito disso, né? Como as dinâmicas doentias influenciam na minha saúde? Tem doença autoimune, rinite e outras. Fernanda Rocha. As dinâmicas doentias, elas refletem muito na nossa vida, na nossa saúde, nas nossas doenças, né? Quando você fala aí, rinite é uma relação alérgica, uma hiperreatividade,
Doença autoimune é quando o nosso próprio sistema imunológico. O que é o meu sistema imunológico? É um sistema que está interconectado. Estamos falando em sistema, né? Quando a gente fala em sistêmica dos relacionamentos, constelação familiar, a gente precisa entender que tudo é sistêmico, não é? Não está falando sistema imune. Ele se comunica, conversa com o sistema endócrino, com o sistema cardiovascular, né? Então hoje tem um campo de estudo que chama psiconeuroimunologia. Por quê? Porque a conexão do nosso psicológico com o nosso neurológico, com a nossa imunologia, está tudo conectado. Sistema, né? Os sistemas corporais, os sistemas orgânicos, e nós estamos conectados ao nosso sistema familiar, que está conectado ao sistema mundo, planeta, Gaia, né? Tudo está interrelacionado. Nós vivemos em sistemas e nós somos um sistema também. Quando eu falo em sistema autoimune, é aquele que cuida de mim, né? Que não deixa organismos externos penetrarem, não é? Então, ou seja, que dá o limite eu e o que é de fora. Uma toxina, um micro-organismo, então eu não deixo penetrar. As minhas próprias células do meu organismo, que muitas vezes sofrem alguma mutação por vários fatores, por radiação, por toxinas e tudo mais, alimentos. Então essa célula pode se mutar e querer se desenvolver numa célula cancerígena. O meu sistema imune vai lá e dá um limite para isso. Então quando eu não consigo dar um limite, né? Quando eu não dou limites externos, eu me deixo ser invadido e abusado muitas vezes, né? Porque o meu sistema imunológico vai também repetir essa dinâmica e eu vou acabar também, muitas vezes, tendo doenças autoimunes, em que o meu próprio sistema imune vai combater as minhas células. O meu sistema imunológico combate a mim mesmo, né? Então eu estou me autoagredindo. Muitas vezes isso acontece e tem uma outra origem também, uma origem sistêmica, talvez um pouco mais antiga, em que o meu sistema imune está combatendo uma parte de mim. Por quê? Porque eu não sou... Você não é, nós não somos herdeiros das dinâmicas da família, do DNA, das histórias da nossa família, por transmissão epigenética, por transmissão genética. Então, muitas vezes quando eu tenho uma doença autoimune, é uma parte de mim que não aceita outra parte de mim. Às vezes o sistema materno e o sistema paterno têm conflitos, isso se repercute também fisicamente. Então precisa ser olhado para descobrir a origem. A doença sempre traz uma mensagem. Né? A doença sempre tem um significado e uma função. Não é somente combater a doença. Então eu vou tomar um remédio. Ok, vai ter que tomar um remédio. Porém, você pode também trabalhar de uma maneira mais profunda para conhecer a dinâmica dessa doença. Tá? A doença autoimune tem a ver, sim, muitas vezes com conflitos nos sistemas familiares, com conflitos emocionais que eu tenho comigo mesmo, falta de aceitação. Então uma parte de mim combate uma outra parte de mim, e assim a gente vai podendo. Claro que eu estou falando de uma maneira bem superficial, né? Não dá para aprofundar isso nessa live, porque essas lives elas vão ter duração de 45 minutos somente. Por quê? Porque daqui eu já estou saindo para ir atender. Então eu me propus a fazer essas lives que terão essa duração. A gente vai conversar uns 30, 35, 40 minutos, vamos fazer uma meditação final de encerramento, uma dinâmica final, e aí a gente traz as dúvidas, e durante a semana vocês podem fazer perguntas, né, inbox para mim, podem sugerir temas para as próximas lives, se vocês gostaram, compartilhar essas lives também, né, mas deu para dar uma ideia, Fernanda, do que é o componente mais profundo de uma doença autoimune, na verdade? Espero que sim. Se tiver dúvidas, vocês podem trazer depois para mim também. Alex Moraes, nosso crescimento está na diferença, acolhendo as escolhas dos nossos antepassados. Exatamente. Nós precisamos acolher, aceitar. Por que não dá para nós fazermos diferente, na verdade? Obrigado por trazer reflexões tão importantes na busca de mais acertos. Exatamente, estamos aí buscando crescer, buscando aceitar, nos aceitar. Oi, Simone, tudo bem? Que bom que você está por aqui, espero que você esteja bem. Fernanda, gratidão, Fernanda. Ei, Marcos Ruas, muito bacana. Bom, muita coisa a gente poderia falar mais, né? Uma live para falar sobre amor próprio, né? É uma live que daria para ficar, a gente poderia fazer até um curso inteiro, né? Para falar e trabalhar e ter dinâmicas e fazer microdinâmicas de constelação, olhar para essa questão profunda, né? Liliana, nunca tinha ouvido falar das doenças autoimunes na constelação. Nossa, isso aparece demais, Liliana. Autoimunidade tem a ver com conflito, né? Na verdade, tudo tem a ver com conflito. O conflito significa falta de ordem, falta de harmonia. Tá? E aí, quando a gente olha para todas essas questões, né? Como eu disse no início, você
sempre vai ouvir falar que tem que se cuidar. Se cuidar é o autocuidado. Sempre vai ouvir falar que nós temos que ter confiança. Confiança é autoconfiança. Né? Sempre tem que falar que a gente tem que gostar, tem que valorizar, então autovalorização. E por que também não o autoamor, né? E aí, para encerrar essa parte, eu vou dizer algo que é uma consequência natural de tudo isso, né? Como é que eu posso dar para outro aquilo que eu não tenho? Eu tenho como dar? Não, eu quero dar esse presente para a pessoa, mas eu não tenho esse presente para dar, não posso nem comprar esse presente. Eu posso dar? Tem aquela dinâmica que se fala, que já está muito batida, inclusive, né? Que você fala assim, quando no avião, você está lá e tem uma situação de perigo e cai as máscaras, né? Despressuriza o avião, cai a máscara. Você fala assim, nossa, mas eu tenho que ajudar todo mundo. Aí eu vou lá, coloco em um, coloco em outro. Daqui a pouco, o que acontece? Falta oxigênio para mim, né? Está despressurizando lá e eu vou desmaiar. Eu posso ajudar mais alguém? Não posso ajudar ninguém. Então fala assim, primeiro você coloca a máscara em você mesmo. Tá? Depois você coloca nos outros. Não, mas isso é egoísmo. Eu tenho que pensar primeiro nos outros. Imagina, não é assim, eu estou sendo muito egoísta. Não, é algo fundamental. Se eu não conseguir me ajudar primeiro, como é que eu poderia ajudar os outros? Se eu não me amo verdadeiramente, mas o amor real, né, o profundo, com autoconhecimento, como é que eu posso transmitir isso para alguém? Não vou conseguir. Então, resumidamente, eu só posso dar o que eu tenho. Então, quando eu quero ter uma relação com amor saudável, não amor de dependência, que eu vou precisar ser valorizado e aceito pelos outros, porque só assim eu vou me sentir bem. Então, eu preciso primeiro me valorizar, me aceitar dentro das minhas imperfeições, dentro das minhas buscas, e aí assim eu também posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Bom, espero que essas reflexões, assim, iniciais, né, essas reflexões breves e rápidas possam ter ajudado, né, nesses pensamentos, o que você vai refletir a respeito disso, o que você vai ter como ideia. Durante a semana, coloque aí dúvidas, perguntas, compartilhe, essa live vai ficar no meu Instagram, tá? E aí, semana que vem, quinta que vem, essas lives serão regulares, tá? Quinta-feira, 7 da manhã, né, que é um horário diferente. Normalmente eu faço lives à noite, vou continuar fazendo outras, né? Fiz aí 3 semanas com o Rodrigo para divulgar o curso que vai começar agora, Consciência Sistêmica, tá? Mas essas lives de quinta vão ser sobre temas, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, né, e todas essas possibilidades aí. Eu espero até a opinião de vocês, ideias de temas que vocês venham trazer para nós, tá? Vamos encerrar com uma meditação bem breve, tá? Então eu vou pedir para vocês respirarem, se aquietarem. E a Luciana aí colocando, hoje tem caixinha de perguntas, viu? É verdade. Quinta-feira a gente também vai iniciar, já iniciou semana passada, inclusive com sugestão de temas. Esse foi um dos temas, o amor próprio. Vocês trouxeram um tema na caixinha de perguntas e durante o dia aí no Stories vai ter caixinha de perguntas e você pode colocar suas dúvidas, suas sugestões, que agora eu vou começar a responder as caixinhas de perguntas, tá? Então vamos lá para a meditação, para esse momento, para esse de insight. Você pode sentar tranquilamente, vai ser uma meditação breve, rápida, né? E trazer uma respiração ali mais consciente, né? Vamos respirar com atenção plena no aqui e no agora. Isso que se trata o mindfulness, né? Mindfulness, presença. Então respire, se você preferir pode até fechar os seus olhos e perceba o ar entrando e o ar saindo, né? Calmamente, a temperatura desse ar. Se você está um pouco mais contraído, procure relaxar, abra um pouquinho a caixa torácica, né? Endireite a sua coluna, os pés no chão descruzados e respira. Deixa o ar entrar e o ar sair. Tá? E perceba como você tem um papel muito importante na vida de quem? Primeiro na sua. Perceba que a única pessoa que está sempre, em todos os momentos, em todos os instantes e experiências com você, é você. Então procure sentir o seu corpo, o seu coração, enquanto você respira, inspirando e expirando. Foque a sua atenção bem na região aqui do seu coração e sinta o ar entrando e saindo por esse mesmo lugar, pelo seu coração. Entrando, oxigenando todo o seu corpo, todas as suas células e
saindo, levando para fora o gás carbônico, a energia negativa, fazendo um processo de oxigenação, de limpeza. E interiormente, olhe para o seu coração com aceitação. Todas as experiências de vida que você passou são válidas, são verdadeiras. Inspirando e expirando. Talvez não tenham sido as melhores escolhas, mas foram as possíveis para aquele momento, para aquele estágio de consciência, para aquela época, sem culpa, sem críticas, com aceitação. Inspire, expire e diga para si mesmo: eu me amo. Imagine que você está olhando para o espelho, você está olhando para o espelho do seu coração e fale assim para você: não, eu me amo. E assim eu posso amar outras pessoas. Uma busca de um amor mais adulto, mais maduro, com menos dependência emocional, inspirando e expirando. Isso. Isso é algo que você pode começar a partir de hoje a se trabalhar a questão da autoconfiança, a autoestima, o autoconhecimento. Respira. Inspira e expira. E a questão do auto-amor também. Então perceba como você está aqui, está vivo, está presente. Ame o seu coração, ame os seus órgãos, ame o seu corpo, sua mente. E expanda esse amor para fora. E ele vai poder caminhar, seguir adiante, como se fosse um círculo saindo de você, envolvendo todas as pessoas, envolvendo todo o planeta. E você se conecta com esse campo sistêmico de amor. Inspire mais profundamente, 1, 2, 3 respirações. Se sentindo bem, focado aqui na região do coração, né? Aqui onde a gente coloca eu sou e eu amo, né? Aqui, coração. Vai abrindo os olhos. Perfeito, muito bem. E começando o dia aí com muita energia, com muitas reflexões. Gratidão pela presença de todos. Hoje tem caixinha de perguntas. Espero as perguntas, os comentários, as críticas, as sugestões de vocês, tá? Fiquem bem. Vão para a vida com esse olhar de auto-reflexão, de autoconhecimento e de amor próprio, tá? E quanto mais vocês se amarem, mais vocês podem amar a vida, as outras pessoas e caminhar nesse campo do autoconhecimento e do crescimento. Um bom dia para vocês, depois compartilhem a live com aqueles que vocês amam. Então, ou seja, primeiro compartilhem com vocês mesmos, revejam se precisarem e vamos lá para a caixinha de pergunta hoje, gente. Um beijo no coração, um abraço muito forte para vocês, até mais, tchau!